onde mora a felicidade, né? Para uma pesquisa divulgada anualmente, ela mora nos países lá do norte da Europa, famosos pela qualidade de vida. Jurava que era no Brasil, né? Mas para muita gente, Finlândia e Suécia, por exemplo, seriam o lugar dos sonhos, onde tudo funciona. A saúde e a educação são gratuitas e os serviços públicos extremamente eficientes. Mas se olharmos de perto a realidade, será que a população desses países é realmente feliz? Imagine uma realidade onde as crianças decidem tudo: o que vão comer, quando vão para a cama, até que canal de televisão querem assistir. E os pais têm pouca ou quase nenhuma autonomia. Para você, como pai, entrar no quarto, você tem que bater a porta e pedir, se perguntar se pode entrar. Ele disser que não entra, você não pode entrar. E caso você entre, ele pode ligar para a polícia e falar para a polícia que você invadiu o quarto e é problema para você como pai. Os moçambicanos Rui e Acácia moram na Suécia há 2 anos. São pais de um casal de gêmeos de 14 anos e de uma jovem de 16. A família não se adaptou a essa interferência do Estado na criação dos filhos. A maioria das vezes, os pais, né, acabam sendo submetidos à decisão ou autoridade que o filho tem. Eles têm uma certa liberdade, né? Um excesso de liberdade que preocupa especialistas. De acordo com o médico psiquiatra David Eberhard, autor do livro Como as Crianças Chegaram ao Poder, as crianças precisam sim ser ouvidas, mas tal postura dessas nações foi longe demais. Tem um monte de especialista, principalmente na Suécia e países escandinavos, nos dizendo que corrigir o comportamento das nossas crianças é ruim. Essa ideologia tem sido ensinada nas escolas e muitos pais, especialmente os da classe média, não colocam limite nenhum. Para o médico, as diferentes proibições no que se refere à interferência dos pais na educação contribuem para a formação de uma geração de pequenos tiranos. Não defendo o castigo físico, mas o que temos visto nas escolas suecas é um monte de crianças mal educadas. E se você for a um restaurante aqui, vai encontrar várias se comportando muito mal e não vai ver nenhum pai as corrigindo. A família é o núcleo principal de uma nação, não é o governo, mas sim a família. A união de famílias transforma um governo. E o que veio acontecendo foi esse aumento da liberalidade de como as famílias podem viver e também de como podem se separar. E tudo isso, com certeza, representa um problema. Se a gente vê um número cada vez maior de jovens perdidos aí nas drogas e no álcool nos países nórdicos, acaba desenvolvendo algum tipo de depressão e também acaba, infelizmente, resultando às vezes em suicídio. Eu fui criada recebendo sim, mas recebendo muito não. Aqui não, é sim. Tem que dizer sim, não pode dizer não. Aí com isso se crescem, se transformam em adolescentes e em adultos frustrados, com depressão, triste, mesmo estudado, com dinheiro. E o resultado é o aumento nas taxas de suicídio. Na Finlândia, essa é a causa de 1/3 de todas as mortes entre jovens de 15 a 24 anos. Assim, apesar de Suécia e Finlândia serem considerados oásis de bem-estar, modelos de prosperidade e qualidade de vida, há problemas escondidos que o mundo precisa conhecer. Todos os anos, a ONU elabora o Relatório Mundial da Felicidade, uma lista com os países mais felizes do mundo. A pesquisa leva em conta critérios como expectativa de vida, renda, liberdade e corrupção. A Finlândia aparece em primeiro lugar pelo 4º ano seguido. A Suécia está em 6º lugar, mas ainda à frente de potências como Alemanha e Estados Unidos.
Finlândia e Suécia também são exemplos em educação e saúde. Mas quando a gente olha para outros números, como divórcio, depressão e suicídio, fica a dúvida. Será que esses países dos sonhos são mesmo assim, do jeito que a gente imagina? É sempre perigoso olhar para um cenário que é apresentado de forma reducionista e acreditar que ali está a chave do paraíso. Essa chave do paraíso seria o chamado modelo nórdico, um estilo de governar que investe pesado na área social, graças aos altíssimos impostos pagos pelos cidadãos. Mas quando o assunto é economia, o sistema segue à risca o modelo capitalista. É comum apresentar os países escandinavos como exemplos de sucesso da esquerda, quando na verdade eles são a evidência do fracasso do socialismo. O resultado foi desemprego, inflação, dívida, todos os tipos de problemas que se possa imaginar. Na verdade, o que existe ali é a esquerda surfando, nadando de braçada em reformas do bom e velho capitalismo. A Suécia é o país mais rico entre os nórdicos no que diz respeito ao PIB, Produto Interno Bruto. Mas, apesar de tanto reconhecimento, ao mesmo tempo, é na Suécia onde doenças crônicas relacionadas ao estresse têm aumentado muito nos últimos anos. Números da Agência Sueca de Seguridade Social, equivalente ao INSS brasileiro, revelam que 18% das mulheres e 13% dos homens desenvolveram síndrome de burnout, o esgotamento profissional. Esta psicóloga explica que o estresse dos suecos é resultado direto do modelo de perfeição imposto à sociedade. Quando as pessoas são muito perfeccionistas, elas querem que tudo funcione da melhor maneira, que tudo funcione como o outro deseja. Realmente a sobrecarga é muito maior. Então elas acabam ficando mais estressadas porque elas querem dar uma resposta que o outro deseja, não aquilo que ela é capaz de ser ou de fazer. Expressão que a Katiana conhece muito bem. Ela é de Natal e se mudou para a Suécia há 4 anos. Lá se casou com um sueco e teve 2 filhos. O trabalho com o marido em uma empresa de guindastes vai muito bem, mas ela não vê a hora de voltar para o Brasil. Os suecos estão entre os povos mais felizes do mundo. Você concorda com isso? Não concordo. São pessoas extremamente, como eu falei, fechada na dela e pessoas muito depressivas, muito tristes. Aqui no caso é proibido proibir. Você tem que fazer tudo que a criança quer, ela que vai querer saber se ela vai querer ser menina ou menino. Para mim, criação é muito estranho. O consumo de antidepressivos na Suécia aumenta todos os anos. De cada 1.000 habitantes, 100 consomem esse tipo de medicamento. Essa medicação a gente fala que é um amortecedor. Ela fica ali como um mecanismo de defesa para algumas pessoas que não conseguem lidar com a sua realidade. O frio e a falta de sol fazem aumentar esse quadro depressivo. É o chamado transtorno afetivo sazonal. Mas para a Katiana, há um motivo além. Eu creio que é falta de Deus. Uma pesquisa da World Value Survey, que avalia os valores e as crenças das pessoas no mundo todo, aponta que a Suécia é um dos países mais individualistas do mundo. Apenas 36% dos habitantes acreditam em Deus. Mira nasceu na Bahia e foi para a Finlândia há 27 anos trabalhar como babá. Lá ela se casou com um finlandês, mas o relacionamento de 18 anos acabou por causa da bebida. Eu conheço pessoas assim, homens de ter um nível até econômico muito bom, uma boa profissão, e do nada ele desiste de tudo e se enfia dentro de casa, bebe dia e noite até ficar doente e morrer.
De acordo com o relatório Na Sombra da Felicidade, elaborado pelo Conselho Nórdico de Ministros, cerca de 16% das mulheres finlandesas de 18 a 23 anos e 11% dos jovens dizem que enfrentam sérias dificuldades emocionais. Estados socialistas têm a maravilhosa intenção de proteger os seus habitantes do sofrimento, para que não passem por necessidades, para que não passem por carências, para que não passem por dor. O Estado funciona como um pai superprotetor. E assim como os pais superprotetores acabam criando filhos que são incapazes para estarem lidando com a dificuldade do dia a dia. Sem ter como lidar com as frustrações, os finlandeses abusam das drogas e do álcool, de acordo com o estudo do Centro Nórdico de Bem-Estar e Questões Sociais. Eles bebem mais do que seus vizinhos nórdicos. E o uso de entorpecentes aumentou na faixa etária de 25 a 34 anos. Eles só são felizes quando eles tomam os copos. Aí sim. Mas tem os copos? Não. Isso é tudo mentira. Outro ponto preocupante que pouco se fala é que na Suécia existe um incentivo indireto ao divórcio. Em 1973, a lei foi alterada para facilitar a separação. Desde então, a taxa de divórcio tem aumentado consideravelmente a cada ano. Só em 2020, mais de 25 mil casais se separaram. O divórcio da Suécia não vai para a justiça. Ele é administrativo. Eu não preciso da justificativa. Eu estou querendo divórcio, ponto. Ele pode ser protocolado por e-mail, por telefone, na junta local, e acontece o seguinte: se for os dois que querem, é divórcio na hora. Divórcio e carreira profissional também andam juntos por lá. Joana Rickney é professora da Universidade de Estocolmo e coautora de uma pesquisa sobre o tema, publicada no American Economic Journal. Ela afirma que a promoção a um cargo alto na política também tem favorecido o aumento da taxa de divórcio. E as mulheres que se tornam CEOs, um dos postos mais elevados dentro de uma empresa, se divorciam mais rapidamente do que homens promovidos à mesma função. Na Finlândia, só no ano passado, aproximadamente 15 mil casais se divorciaram e a quantidade de casamentos diminuiu consideravelmente ao longo de uma década. Quase 4 em cada 10 casamentos terminam em divórcio. Todo o Estado, quando ele tem muito poder sobre as pessoas, e a social-democracia é assim, ela te dá algum tipo de serviço, mas ela detém toda a parte econômica e social na mão deles. E lá o que aconteceu nos países nórdicos foi realmente a liberalidade do divórcio, a facilitação do aborto, facilitação do uso de drogas, facilitação de relações sexuais. Então, tudo isso foi criando uma sociedade mais permissiva. O poder executivo na Finlândia é chefiado pela primeira-ministra Sanna Marin, de 35 anos, do Partido Social Democrata, considerado de esquerda. O governo da Suécia é liderado pelo primeiro-ministro do Partido Operário Social Democrata, Stefan Löfven, que enfrenta uma grave crise no país. A criação de filhos baseada em uma cultura permissiva nunca termina bem. É por isso que não estamos conseguindo reduzir o número de suicídios de crianças na Suécia. Estamos trocando os conselhos de um adulto por uma pílula de antidepressivo, afirma o psiquiatra sueco. Assim, apesar de ambos os países serem invejados por tantos outros por sua riqueza e desenvolvimento, carregam mazelas extremamente graves. Uma cultura pouco mostrada, mas que revela um individualismo supervalorizado
raras manifestações de emoções e crescentes casos de depressão, divórcio e suicídio. Por isso, é preciso reconhecer e discutir os problemas tão latentes que atingem essas nações. É um desafio e uma necessidade. Eu já fui um pai duro, né? Com os meus filhos. Então, aqui eu mudei um pouco, né? Nesse aspecto. Mas eu digo para eles que daquela porta para cá o território é moçambicano. E eles têm que obedecer o que nós dissemos. Se é não, é não. Se é sim, é sim. Independentemente se ele vai reclamar, se ele vai gritar, mas aqui dentro ele tem que nos obedecer.